Deus, o diabo e Satanás de Abraão, Isaque e Jacó. Êxodo 3:6. Com o objetivo de conduzir um grupo de pessoas sob seu nome e fazer desse grupo o seu povo, Samael fez uma obra especial e particular em 3 pessoas: Abraão, Isaque e Jacó. Uma vez que esses 3 patriarcas são a origem da história do povo de Deus de Israel, suas experiências devem, também, ser as experiências para 12 tribos de Israel. Fazia guerras em nome de Deus, aonde tinha muito derramamento de sangue de pessoas inocentes. Abraão inicialmente chamava-se Abrão. Ele teve seu nome mudado por Melquisedeque e o próprio Samael. Gênesis 17:5. Esses 2 nomes são formados pela raiz Abra, que, em sua origem, significa pai. Dessa forma, a lição que aprendemos, a partir da vida de Abraão, foi a de conhecer Melquisedeque como pai. As 12 tribos de Israel do Egito, que fazia guerras em nome do seu Deus. A origem das 12 tribos de Israel do Egito está descrita na Bíblia, no primeiro livro chamado Gênesis, cuja autoria é atribuída a Moisés ter tirado as 12 tribos de Israel do Egito. Nosso pai nunca deu ordem de tirar ninguém do Egito, está em Êxodo diz: então disse o pai a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se tem se corrompido. Êxodo 32:7. Nefta. Sim. Moisés. Pronto. Comece. Moisés. Moisés.
Você matou. Você matou um egípcio. Moisés. Estou aqui. Eu sou o Deus de teus pais. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu ouvi a aflição do meu povo, Israel. Eu te envio para falar com o faraó, para libertar o meu povo do Egito. O que direi quando perguntarem seu nome? Eu sou quem eu sou. Eles não me ouvirão. Por que acreditariam? Vão querer um sinal. O bastão. Jogue-o na terra. Nosso pai nunca deu ordem de ninguém sair do Egito. E nunca formou tribos, língua e nação, porque povo do nosso pai já está toda a terra. Aquele que confiar em seu nome e cumprir seus mandamentos, estará no seu reino. As 12 tribos recebem este nome por serem decorrentes do nascimento dos 12 filhos de Jacó, neto de Abraão e filho de Isaque, que teve um encontro com Deus, vindo a ter seu nome trocado para Israel. Mas por que me bates? E tu? Por que não te defendes? Vem, levanta-te. Luta. Por que terem que lutar contigo? Eu não te conheço. Quem és? O que foi que eu te fiz? Tu preferes sofrer sem reagir? Está bem. Pare com isso. Chega. Em frente. Defende-te. Já estás cansado? Foi o suficiente? Mas... Quem és? Quem és? Tua respiração está tranquila. Teu rosto está calmo. Não sentes o peso da luta. Quem és? Quem és? Deixa-me ir. A aurora está surgindo. Não! Eu não te largarei enquanto não me disseres quem és.
Mas quem és? Em nome de Deus. Abençoa-me, eu te peço. Não vás embora sem que me tenhas dado tua bênção. Qual é o teu nome? Jacó. De agora em diante chamar-te-ás Israel, pois tu és aquele que lutou com Deus e com os homens e venceu. O livro de Gênesis conta da descendência do patriarca Jacó, mais tarde batizado por Deus como Israel, e de suas duas mulheres, Lia e Raquel, e duas concubinas, Bila e Zilpa. Jacó teve ao todo 12 filhos e uma filha, Diná, cuja o Jacó teve 2 esposas e 2 de reserva. Agora analisar: será que nosso pai concorda tenha mais de uma mulher? Um exemplo de Jacó teve 4 mulheres. Porque Adão só teve Eva, e cadê a Flores, Margarida e Rosa? Sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando por que Deus aceitava a poligamia. Deus nunca criou a poligamia. Isso foi invenção dos descendentes de Caim, começando por Lameque, em Gênesis 4:19. Tomou Lameque para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada e o nome da outra Zilá. O que vemos é Deus pacientemente suportando a poligamia entre os reis de Israel, tendo em vista cumprir os seus desígnios, assim como antes de Jesus, o repúdio do cônjuge, ou divórcio, foi suportado por Deus, porém, como o Senhor Jesus explicou, por causa da dureza do coração dos homens, e não por ser algo aceitável aos olhos de Deus. Você encontra a poligamia entre os reis de Israel numa época quando o povo andava em desobediência. Em nenhuma situação a poligamia foi motivo de bênção, mas sempre de problemas para eles, inclusive para os reis de Israel. Experimente ler o Antigo Testamento com a seguinte pergunta na cabeça: quem ali foi feliz pelo fato de ter tido mais de uma esposa? Você não vai encontrar. Certamente todos tiveram problemas por causa de ter mais de uma esposa. Certamente a poligamia era e continua sendo um pecado. Porém, Deus, na sua soberania, podia, ao mesmo tempo, disciplinar essas pessoas que praticavam a poligamia e tirar uma bênção disso também, em termos de figuras na sua palavra para apontar para os seus planos futuros. Se você verificar a genealogia de Jesus, verá que ali há uma prostituta, Raabe, uma mulher que praticou incesto, Tamar, um rei adúltero e homicida, Davi. E, evidentemente, Batseba, que foi a mulher com quem ele adulterou. Você percebe como a graça de Deus brilhou com maior fulgor, mesmo onde abundava o pecado? Quando nós lemos o Antigo Testamento, devemos entender que, apesar das falhas humanas, Deus tem algo a nos mostrar que está muito além das falhas humanas. Mas a ordem de Deus para o matrimônio já estava claramente definida nas palavras de Jesus, que disse em Mateus 19, de 4 a 6, não tendes lido que, primeiro, no princípio o Criador os fez, segundo, macho e fêmea, terceiro, e disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e quinto, e se unirá a sua mulher, e sexto, serão 2 numa só carne? Assim, sétima coisa, não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, oitava coisa, o que Deus ajuntou não separa o homem. Nós estamos tão acostumados a ler essa passagem pensando no contexto do divórcio, que nós nos esquecemos de que ele está reafirmando a ordem de um matrimônio segundo o projeto original, no princípio. O projeto original de Deus, no princípio, por isso que ele fala no princípio. Se nós fôssemos chamar esses versículos de um passo a passo do casamento, nós teríamos, primeiro, esse é o projeto original de Deus, no princípio. Segundo, um casamento é feito de um homem e de uma mulher.
O Criador os fez macho e fêmea. Terceiro, o mesmo Criador estabeleceu como devia ser essa união, porque ali fala, e Deus disse. Quarto, o homem deixa o pai e a mãe, ou seja, se desliga daquele casal, o pai e a mãe, ou daquela célula familiar. Ali diz, portanto, deixará o homem pai e mãe. E o quinto, e o homem se une à sua mulher, criando uma nova célula familiar, como aquela de onde veio, isto é, um homem mais uma mulher igual a um filho. O versículo fala, e se unirá à sua mulher. Não existe nenhuma ideia de um homem se unir a outro homem ou uma mulher se unir a uma mulher para formarem uma célula familiar. Sexto, a união chega ao extremo quando atinge o físico e os dois corpos se transformam em um e serão dois numa só carne. Sétimo, do ponto de vista físico, já não são dois corpos, mas só um, o que elimina a possibilidade de ser polígamo. Oitavo, essa aliança que ajunta esse casal não é algo que o homem criou, mas Deus. E aí ele fala, o que Deus ajuntou não separe o homem. A Bíblia, como você nunca leu e nunca percebeu contradição sobre lei do pai. A situação era tão comum que vários dos personagens mais importantes do Antigo Testamento viviam com mais de uma esposa sob o mesmo teto. Abraão acolheu uma segunda mulher a pedido de Sara, sua número 1, que não conseguia ter filhos por ordem do Melquisedeque. Depois a própria Sara dá à luz Isaque, enquanto a escrava Agar tem Ismael. Nota, a tradição considera o primeiro como pai de todos os judeus e o segundo, patriarca dos povos árabes. O próprio Melquisedeque aprova Abraão tem mais de uma mulher, para crescer sua descendência. Maridos e esposas. Poucas coisas mudaram tanto nos últimos há mais de 1000 anos como a instituição do casamento. Para começar, o Velho Testamento deixa claro que as mulheres deveriam ser funcionárias de seus maridos. Funcionárias mesmo, não só com deveres, mas com direitos também. Se uma esposa fosse demitida pelo parceiro, por exemplo, podia ganhar uma carta de recomendação, que a moça podia usar como trunfo na hora de tentar uma vaga de mulher de outro sujeito. O caso de Jacó, filho de Isaque e também patriarca de todas as tribos de Israel do Egito, é o mais conhecido. Jacó casa com as irmãs Léa e Raquel, filhas de Labão, e compra o dote delas trabalhando no pastoreio do sogro por 14 anos, 7 anos de labuta por cada esposa. Isso tudo tinha aprovação de divino Israel do Egito. O Novo Testamento não cita tantos exemplos de poligamia, mas sugere que ela ainda era comum no século I. O Yahushua nunca aprovou essa cultura de poligamia. As duas cartas, onde Paulo recomenda que as pessoas tenham apenas uma esposa ou marido porque assim eles teriam mais tempo para dedicar um ao outro. O cristianismo só refuta a poligamia quando se aproxima do poder em Roma, que proibia a poligamia, afirma Brettler. Como escreve Santo Agostinho no século V, em nosso tempo, e de acordo com o costume romano, não é mais permitido tomar mais de uma esposa.
Jacó tinha 2 mulheres e 2 reservas. Jacó, além de polígamo, naquela época qualquer homem podia ter amantes, contanto que oficiais. Eram as concubinas. Jacó trabalhou 14 anos pela posse de suas 2 mulheres, mas ganhou 2 concubinas de bônus pelos bons serviços prestados. A poligamia é uma relação entre um homem e 2 ou mais mulheres que vivem consensualmente uma vida conjugal, sob o mesmo teto e ao mesmo tempo, o que significa que todos aprovam a situação. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. É motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez com os irmãos. E eu vou deixar um versículo para a meditação de todos que se encontra aqui no livro de Gênesis, capítulo 20, e o versículo 2 que diz: E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, ela é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar. Aí agora, Abraão disse que Sara era irmã dele. Ficou com dúvida? Fica comigo aí, depois já mais uma polêmica bíblica e hoje temos esta questão. Afinal de contas, Abraão era irmão de Sara? Não, nada a ver, irmão. Ou era esposo de Sara? Ficou com dúvida? Já deixa teu like aí, abençoado. Se você for novo por aqui, se inscreve no canal. Mas sem delongas, vamos para a resolução deste problema. Meus amados irmãos, eu preciso lhe dizer que em Gênesis, por 2 vezes, Abraão ele fala que Sara era sua irmã. Em Gênesis capítulo 12 e em Gênesis capítulo 20, que foi o que a gente leu, Abraão ele fala que Sara, que até onde a gente sabe era sua esposa, ela é a sua irmã. Mas será que isso é verdade? Em Gênesis capítulo 12, a gente conhece a história que Abraão vai ao Egito e fica sabendo ali que possivelmente por conta da beleza de Sara, o rei poderia querer chamar Sara à sua presença. E ele, sabendo disso, tanto no capítulo 12 quanto no capítulo 20, Abraão ficou com medo dos reis lá, tanto do faraó como do rei de Gerar, chamar ele e matá-lo por saber que ele era esposo de Sara. Eles possuem as mesmas situações. Abraão ele chega com todo o seu povo e, sabendo da beleza da sua esposa, ficou com medo das pessoas, dos reis, olharem para ela e desejarem ela e matá-lo para querer ficar com ela. Então ele usa do subterfúgio, ele usa da desculpa de que ele era irmão de Sara. Afinal de contas, a polêmica que está aí, ele mentiu ou falou a verdade? Você quer saber a verdadeira verdade, se Abraão mentiu ou não? Só basta você abrir a Bíblia, no mesmo capítulo que a gente leu, Gênesis capítulo 20, a gente só vai andar 10 versículos acima. No versículo 12, ele explica tudo certinho. Ele diz o seguinte: e, na verdade, ela também é minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. Sara é meia-irmã de Abraão. Eles, além de serem casados, também eram irmãos. Então Abraão ele não mentiu tanto para Faraó quanto para o rei de Gerar, dizendo que Sara era sua irmã.